Olá pessoal, mais uma vez aqui hoje no programa Empodere. Meu nome é Felipe Aguiar. Hoje eu estou com uma pessoa muito inspiradora, um exemplo de sucesso no segmento de desenvolvimento humano. Hoje eu estou aqui com a Poliana. Tudo bem, Poliana? Tudo bom, Felipe, e você? Tudo bem, ótimo. Graças a Deus. Poliana, dentro do desenvolvimento humano, você trabalha com coach financeiro, né? Isso, sou coach financeiro. E como que eu queria entender como que o desenvolvimento humano entrou na sua vida, né? Pra gente criar um contexto, pra a gente conseguir mostrar pro pessoal qual a diferença que o coach financeiro, o que a vida financeira, o planejamento financeiro pode fazer de diferença na vida das pessoas. Certo. Bom, Felipe, para isso eu precisaria começar a contar um pouquinho da minha história, Sim, né? sim. Que começou lá atrás. Eu trabalho desde os meus 13 anos, eu sempre gostei de ser uma pessoa independente financeiramente, eu sempre gostei de ter o meu dinheiro. E o que acontece? Quando eu tinha 17 anos, eu tive que sair da casa da minha mãe, porque minha mãe ela era uma pessoa que ela tinha muita facilidade para ganhar dinheiro, só que ela tinha mais facilidade em perder, né? Ela não sabia administrar. E eu acho que hoje, tão importante quanto você saber ganhar dinheiro, é você saber investir. Então, depois que eu saí da casa dela, eu fui trabalhar em outros lugares, eu me formei, eu sou formada em administração de empresas, eu tenho uma pós-graduação em gestão empreendedora, e aí eu fiz a formação de Life Coach, porque eu fiz um treinamento chamado Millionaire Mind Intensive, que é baseado no livro de T. Harv Eker, chamado Segredos da Mente Milionária. E lá eu percebi que eu queria trabalhar com essa área de finanças, eu queria ajudar as pessoas e principalmente as mulheres a lidar com as suas finanças. Porque eu vejo que hoje em dia as mulheres ainda elas têm muita dificuldade em lidar com o dinheiro, né? Elas ainda terceirizam muito isso para o homem, né? Eu tenho amigas que elas até ganham bem e quando eu vou falar de investimento com elas, elas falam assim, não, eu não preciso disso porque meu marido já investe. Né? Só que tudo bem, a gente nunca pode pensar em coisas ruins, mas e se amanhã ou depois esse marido ele vier a falecer, ele não fizer mais parte daquela família, como que ela vai, né, se sustentar dali para frente? Por mais que ele possa deixar alguma herança para ela, se ela não souber administrar o dinheiro, ela vai dar um jeito de acabar com aquilo, né? Com certeza. Ela precisa ter um planejamento, um entendimento de como gerir esse dinheiro, né? Sim, sim. E hoje você ajuda essas pessoas a entender um pouco mais sobre essa questão do planejamento? Sim, e principalmente também as pessoas que são autônomas, né? Como médicas, dentistas, advogadas. Essas pessoas, como elas recebem por consulta, por processo, elas não têm uma noção do valor que elas recebem no mês e principalmente do valor dos gastos. Ah, sim. Né? É muito difícil mesmo. Então eu oriento essas pessoas nesse sentido, de fazer um planejamento mesmo, de ver o quanto que está entrando, o quanto que está saindo e principalmente com que elas estão gastando, né? Porque a gente, Felipe, primeiro a gente precisa investir para depois gastar. E o brasileiro não, né? A grande maioria das pessoas, o que elas fazem? Elas gastam primeiro para depois investir. Então, por isso que muitas vezes as contas não batem, né? Não fecham. Acaba não tendo um descompasso aí, né? Aqui Sim. dentro da vida da pessoa. Às vezes a pessoa tem um bom rendimento, ganha-se bem, tem uma vida boa, só que ela não consegue enxergar, por causa até mesmo dessa questão de ter um bom rendimento, isso acaba cegando ela de alguma forma para o futuro. Tudo bem que a gente não pode viver no futuro, porque senão a gente acaba criando uma ansiedade muito aguçada e acaba atrapalhando até mesmo o nosso momento atual de vida e principalmente planejamento, essas coisas, né, que acaba dentro do contexto do dia a dia. Mas me fala uma coisa, dentro desse planejamento, existe, além, lógico, dessas questões na parte do entendimento do qual é o processo ideal, natural, na verdade, para você ter uma segurança maior financeira, tem algum tipo de ferramenta ou de estratégia ou até mesmo vivência sua, que você possa estar passando pro pessoal para que elas consigam, principalmente as mulheres, consigam se inspirar e introduzir isso no dia a dia?
Então, Felipe, o que eu costumo fazer, né, com as pessoas que fazem processo comigo? Tá. Primeiro, eu faço um levantamento das finanças, mas também eu vou buscar o passado delas. Porque eu acredito muito que isso aconteceu comigo, tá? Por isso que até eu ter feito o coach financeiro me ajudou muito no processo de desenvolvimento e de me tornar a pessoa que eu sou hoje. Porque, querendo ou não, a gente acaba pegando algumas coisas dos nossos pais, né? Então, eu também era uma pessoa que eu ganhava bem, só que eu era aquela pessoa que eu guardava. Porque como minha mãe era uma pessoa que gastava muito, a gente passou muita dificuldade, então eu virei uma poupadora. E a gente precisa ter um equilíbrio, né? A gente também não pode gastar tudo e também não pode guardar tudo. É o que você falou, a gente também não pode viver no futuro, né? A gente também tem que aproveitar o momento presente. Então eu faço isso com essas pessoas, eu vou buscar lá atrás o porquê, tentar identificar o porquê que ela não está conseguindo gerir o dinheiro, né? E aí eu só vou conseguir fazer isso através de entender a história de vida dela. E muitas vezes está relacionada à infância dessa pessoa. Que a gente coloca no desenvolvimento humano, que são mais ou menos as crenças limitantes, né? Exatamente. E para você identificar essas crenças, eu quero que você introduza aqui na nossa entrevista a respeito das suas certificações. O que fez você obter todo esse conhecimento, fora o lógico conhecimento que você já tinha na questão principalmente financeira, da onde que veio toda essa inspiração, né? E as certificações que fizeram você hoje, que nós vamos comentar daqui a pouco sobre o livro. Sim. Fez você escrever um livro, um artigo muito interessante. Da onde que veio toda essa inspiração? Bom, eu sou formada em administração de empresas, tenho uma pós-graduação em gestão empreendedora, também fiz a formação de Life Coach no Instituto Brasileiro de Coach com José Roberto Marques, né? Foi assim um momento transformador na minha vida, foi maravilhoso. Eu indico até para as pessoas fazerem a formação de coach, não para elas atuarem e levarem isso como uma profissão, mas para elas terem o autoconhecimento, né? Para elas se empoderarem, que foi o que aconteceu comigo, né? Lá nessa formação, eu pude tirar muitas crenças limitantes que eu tinha, né? E eu pude me empoderar de verdade. E depois eu fiz a formação de coach financeiro com o Roberto Navarro, no Instituto Coach Financeiro, ICF. E eu tenho feito... Eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender, né? Eu sou uma pessoa que eu acho assim que a gente vai morrer aprendendo, né? Então eu sou aberta a aprendizado. E eu tenho feito alguns cursos agora voltados para o mercado financeiro, porque eu sou uma investidora, eu invisto em ações. Então eu já fiz cursos como montar uma carteira de ações, fundos imobiliários. Então eu estou sempre buscando fazer cursos e também seguir pessoas que para mim são autoridades nesses assuntos nas redes sociais, para sempre estar pegando um pouquinho de cada um, né? Fazendo uma modelagem, que é você pegar uma coisa que você admira naquela pessoa e você trazer para a tua vida. E me fala um pouco do livro. O que fez você... Qual foi o estalo que deu para que você entendesse que você tinha algo a dizer, principalmente para essas mulheres que, infelizmente, acabam não tendo um planejamento e, infelizmente, tendo muitos problemas, principalmente quando passam por algum divórcio ou algum tipo de fatalidade dentro da família e acaba não tendo a estrutura ideal para que ela consiga ser o alicerce, às vezes, muitas vezes, da família que vai cobrar isso dela uma hora, né? Qual foi a inspiração desse livro? Qual a mensagem que você quis passar com todo esse conteúdo? Bom, eu sempre quis escrever um livro da minha história, né? Porque eu sempre tive em mente que eu poderia, de alguma forma, ajudar alguma pessoa com a minha história de vida, né? Mas eu nunca imaginei que seria tão rápido assim. E quando eu fui convidada para fazer parte desse projeto com o José Roberto Marques, eu falei assim, poxa, eu enxerguei ali a oportunidade de escrever um artigo, 7 páginas, relacionado a essa área que eu tanto amo, que é finanças. E eu sempre quis ajudar mulheres, né? Porque eu acho que... Não que eu sou uma feminista, eu não sou, tá? Mas eu acho que ainda falta pra gente, como mulher,
ter mais essa intimidade com o dinheiro, sabe? Eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa ter a nossa liberdade financeira. Então, foi isso que me inspirou. Foi eu sempre ter essa busca de sempre ter essa independência, sempre ter o meu dinheiro, né? E aí, quando eu comecei a aprender a investir, eu amei, né, essa parte de você ter os dividendos, você ter o dinheiro trabalhando para você. E aí eu acho que seria muito egoísmo da minha parte eu guardar isso para mim. Então eu quero compartilhar isso com o maior número de pessoas possíveis. E principalmente com as mulheres, porque infelizmente elas não estão preocupadas nessa área, né? Então por isso que eu foco tanto, eu martelo tanto nas mulheres, porque eu quero cada vez mais elas também se preocupem em saber gerir as suas finanças e não fiquem só dependendo dos homens. E nessa parte do desenvolvimento humano, você acredita que o que você entende que o desenvolvimento humano pode estar ajudando cada vez mais essas mulheres? O que o desenvolvimento humano pode introduzir na vida dessas mulheres para que elas consigam ter mais planejamento e foco no que elas querem? Porque não adianta você ter planejamento, mas você não sabe o que você quer. Sim. Né? O que já diz lá no Alice nos Países das Maravilhas, né? Se você não sabe para que caminho você quer, então qualquer caminho serve, né? Então, mas é onde as pessoas... A gente está dizendo muito questão de mulheres porque é uma abordagem que é o livro da Poliana, tá, pessoal? Mas isso serve para qualquer pessoa, serve para qualquer experiência, porque o planejamento, eu sempre falo aqui, que no nosso programa aqui, o planejamento ele é muito importante na vida do mundo, na vida do profissional, vida pessoal, vida familiar, e dentro disso a gente está trazendo uma experiência de sucesso, que é a experiência da Poliana, onde ela vai mostrar algumas ferramentas, alguns estalos, onde as pessoas podem estar casando isso junto com o desenvolvimento humano. Então, dentro do desenvolvimento humano, que transformou sua vida, né? Sim. Trouxe uma visão diferente. Total. Né? Mostrou que o ser humano ele é muito frágil e muito influenciável. Né? Então a gente precisa introduzir isso, que eu sempre digo aqui, que é a questão de entendimento da sua diretriz e da sua resiliência. O quanto você está preparado para... A gente até estava comentando agora há pouco de quanto de porrada você está preparado a aguentar para continuar em pé com planejamento e organização, né? A gente está conversando bastante sobre essa questão do desenvolvimento, principalmente a organização e parte financeira com a Coach Poliana. A gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa questão de planejamento e principalmente partes financeiras para mulherada aí em casa. Até daqui a pouco.